Parte 2. A cientista que curou seu próprio cérebro. Na medida em que a hemorragia em meu cérebro vai se tornando cada vez maior, relaciono os déficits cognitivos que estava experimentando à biologia subjacente. Como neuroanatomista, devo dizer que aprendi muito durante aquele derrame sobre meu cérebro e como ele funciona, tanto quanto havia aprendido em todos os meus anos acadêmicos. No final daquela manhã, minha consciência em estado alterado percebeu que eu estava unificada ao universo. Desde aquele momento, passei a entender como somos capazes de ter uma experiência mística ou metafísica em relação à anatomia cerebral. Se você conhece alguém que sofreu um derrame ou algum outro tipo de trauma cerebral, os capítulos sobre recuperação podem ser um recurso valioso. Neles compartilho a jornada cronológica da minha recuperação, incluindo mais de 50 dicas sobre coisas de que eu precisava ou não precisava para recuperar-me completamente. Minhas recomendações para a recuperação estão relacionadas no apêndice para sua conveniência, e espero que compartilhem essa informação com quem dela puder se beneficiar. Finalmente, meu derrame de sabedoria define o que o derrame me ensinou sobre o meu cérebro. Nesse ponto, você vai perceber que este livro não é realmente sobre o derrame, mas precisamente o derrame foi o evento traumático pelo qual me chegou o conhecimento. Este livro é sobre a beleza e a resistência do cérebro humano, graças à sua capacidade inata de se adaptar constantemente à mudança e recuperar suas funções. Em última análise, é sobre a jornada do meu cérebro a caminho da consciência do meu hemisfério direito, onde me vi envolvida numa profunda paz interior. Ressuscitei a consciência do meu hemisfério esquerdo com a finalidade de ajudar outras pessoas a alcançar aquela mesma paz interior, sem precisar sofrer um derrame. Espero que apreciem a jornada. Capítulo 1. A vida de Jill antes do derrame. Sou uma neuroanatomista experiente e tenho vários artigos publicados. Cresci em Terre Haute, Indiana. Um de meus irmãos, que é só 18 meses mais velho que eu, é portador de uma desordem mental chamada esquizofrenia. Ele recebeu o diagnóstico oficial aos 31 anos, mas exibiu sinais óbvios da psicose muitos anos antes disso. Durante nossa infância, ele era muito diferente de mim no modo como experimentava a realidade e se comportava. O resultado é que fiquei fascinada pelo cérebro humano, ainda muito jovem. Eu me perguntava como é possível que o meu irmão e eu vivêssemos a mesma experiência, mas saíssemos da situação com interpretações completamente diferentes sobre o que havia acontecido. Essa diferença na percepção, no processamento de informação e no resultado final me motivou a ser uma cientista do cérebro. Minha jornada acadêmica começou na Indiana University, em Bloomington, Indiana, no final de 1970. Por causa da interação com meu irmão, eu estava ávida por entender o que era normal em nível neurológico. Naquele tempo, o assunto da neurociência era ainda tão novo que não existia nenhum campus na universidade como área formal de especialização. Estudando psicologia, fisiologia e biologia humana, aprendi tanto quanto possível sobre o cérebro humano. Meu primeiro trabalho de verdade no mundo da ciência médica acabou se tornando uma enorme bênção em minha vida. Fui contratada como técnica no laboratório de Terre Haute Center for Medical Education, THCME, que é um braço da Escola de Medicina da Indiana University, e funciona no campus da Indiana State University, ISU. Meu tempo era igualmente dividido entre o Laboratório Médico de Anatomia Humana e o Laboratório de Pesquisa em Neuroanatomia. Por 2 anos vivi mergulhada no estudo da medicina e tendo por mentor o Dr. Robert Murphy, apaixonada pela dissecação do corpo humano. Depois da graduação como mestre, passei os 6 anos seguintes envolvida oficialmente no programa de doutorado do Departamento de Ciência da Vida da ISU. Minha carga horária era consumida pelo currículo do primeiro ano da Faculdade de Medicina e pela especialização em neuroanatomia, sob a orientação do Dr. William J. Anderson. Em 1991, tornei-me doutora e me senti competente para lecionar anatomia geral humana, neuroanatomia humana e histologia no nível de graduação em medicina. Em 1988, durante meu período no THCME e na ISU, meu irmão recebeu o diagnóstico oficial da esquizofrenia. Biologicamente, ele é o ser mais próximo de mim no universo. Eu queria entender por que eu conseguia conectar os meus sonhos à realidade e torná-los verdadeiros. O que havia de tão diferente no cérebro do meu irmão que ele não conseguia conectar os seus com uma realidade comum, de maneira que eles se tornavam, então, ilusões. Estava ansiosa para me dedicar à pesquisa em esquizofrenia. Depois no começo, na ISU, fui convidada a ocupar uma posição em pesquisa de pós-doutorado na Harvard Medical School, do Departamento de Neurociência. Passei 2 anos trabalhando com o Dr. Roger Totel sobre a localização da área MT, que se localiza na parte do córtex visual do cérebro que acompanha o movimento. Interessei-me por esse projeto porque uma elevada porcentagem de indivíduos com diagnóstico de esquizofrenia exibia comportamento ocular anormal quando observava objetos em movimento. Depois de ajudar Roger a identificar anatomicamente a área MT do cérebro humano, segui meu coração e me transferi para o departamento de psiquiatria da Harvard. O objetivo era trabalhar no laboratório da doutora Francine Benes, no McLean Hospital. A doutora Benes é uma especialista mundialmente renomada na investigação pós-morte do cérebro humano em relação à esquizofrenia. Eu acreditava que por esse caminho poderia dar a minha contribuição e ajudar pessoas portadoras da mesma desordem mental de que sofria o meu irmão. Uma semana antes de começar em minha nova posição no McLean Hospital, meu pai, Hall, e eu fomos a Miami a fim de participar da conferência anual de 1993 da NAMI,
Hall, ministro episcopal aposentado, com um doutorado em aconselhamento psicológico, sempre defendera a causa da justiça social. Nós dois queríamos participar daquela convenção para aprender mais sobre a NAMI e o que poderíamos fazer para unir nossa energia à deles. A NAMI é a maior organização civil dedicada a melhorar a vida de pessoas portadoras de sérias enfermidades mentais. Naquela época, a NAMI tinha aproximadamente 40 mil famílias associadas, todas com um membro que havia recebido algum tipo de diagnóstico psiquiátrico. Agora a NAMI tem um número de aproximadamente 220 mil famílias associadas. A organização NAMI age em nível de estado. Além disso, há mais de 1.100 afiliadas locais da NAMI espalhadas pelo país que oferecem apoio e educação e promovem ainda oportunidades para as famílias no âmbito da comunidade. A viagem para Miami mudou a minha vida. Um grupo de cerca de 1.500 pessoas, entre elas pais, irmãos, filhos e indivíduos com diagnóstico de severa doença mental, reuniu-se em busca de apoio, educação e representação e para abordar assuntos relacionados à pesquisa. Até conhecer outros irmãos de indivíduos portadores de doença mental, eu não havia percebido o profundo impacto que a enfermidade do meu irmão tivera em minha vida. Ao longo daqueles poucos dias, conheci uma família de pessoas que entendiam a angústia que eu sentia por perder o meu irmão para a sua esquizofrenia. Eles entendiam o esforço da minha família para ajudá-lo e ter acesso a tratamento de qualidade. Lutavam juntas como uma voz organizada contra a injustiça social e o estigma relacionado à doença mental. Tinham como armas programas educacionais para eles mesmos, bem como para o público sobre a natureza biológica dessas desordens. Também muito importante, aliavam-se aos pesquisadores para ajudar a encontrar uma cura. Tive a sensação de estar no lugar certo, na hora certa. Era uma irmã, uma cientista e apaixonada pela ideia de ajudar pessoas como o meu irmão. Sentia que havia encontrado não só uma causa digna do meu esforço, mas também uma grande família.